Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, ative o sininho das notificações e ao final desse vídeo, se você gostar do conteúdo, deixe o seu comentário e compartilhe com seus amigos para que essa informação chegue a mais pessoas. Tenho frequentemente recebido perguntas de seguidores, perguntas de alunos em relação aos débitos eventualmente existentes em relação a um leilão. Ou seja, se a existência de débitos do imóvel, objeto do leilão, ou até mesmo do executado, são transferidas para o arrematante. É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. É um tema muito importante e, por falta de conhecimento, muitas pessoas acabam não participando dos leilões. Em relação às dívidas pessoais, ou seja, as dívidas do executado, não importa a quantidade de dívidas que o executado possui, nem o valor dessas dívidas. Via de regra, as dívidas pessoais não são transferidas para o arrematante. Portanto, se o executado de uma determinada ação judicial, proprietário de um bem, objeto de um leilão judicial, tiver contra si uma quantidade enorme de ações ou de dívidas, essas dívidas não serão transferidas para o arrematante. O que vai acontecer é a instauração de concurso de credores, ou seja, esses credores vão brigar pelo recebimento de seus créditos, habilitarão os seus créditos e o juiz determinará o pagamento de acordo com a preferência de cada um. Em relação à preferência, prevalece entre os créditos comuns o direito àquele que penhorou em primeiro lugar. Quem realizou a penhora em primeiro lugar tem direito a receber o seu crédito em primeiro lugar. Aqui prevalece o princípio da anterioridade da penhora. No entanto, esse princípio não é absoluto. Existem algumas exceções, vamos falar sobre elas para esclarecer de uma vez por todas esse tema. Se eventualmente existir crédito preferencial, por exemplo, um credor hipotecário ou um credor fiscal, créditos que gozem de preferência em função de previsão legislativa, esses créditos terão preferência no recebimento do produto da arrematação. No entanto, de qualquer modo, não há a transferência da dívida para o arrematante. O IPTU, dívida do imóvel, agora falando, via de regra, se subroga no produto da arrematação na forma do artigo 130 do Código Tributário Nacional. Essa é a regra. Existe uma certa divergência se eventualmente constar no edital a responsabilidade do arrematante. Me parece que uma previsão desse tipo no edital de leilão viola, confronta o disposto no artigo 130 do Código Tributário Nacional. Inclusive, esse tema é objeto de tema no STJ, o tema número 1134, que vai enfrentar exatamente essa questão. Se, no caso de previsão expressa no edital, responde ou não o arrematante, se eventualmente esse edital disser que o arrematante é o responsável pelo débito tributário. Na minha humilde opinião, entendo que não, porque nesse caso deve prevalecer o disposto no artigo 130, que prevê a subrrogação do crédito tributário ou do débito tributário do produto da arrematação. Portanto, o dinheiro arrecadado com o leilão
será destinado ao pagamento do credor tributário, no caso, o município, em se tratando de dívida de IPTU. Por outro lado, nós temos o débito condominial. O débito condominial possui uma regra semelhante, prevista no artigo 908, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. No entanto, o STJ já decidiu algumas vezes, ou melhor, muitas vezes, que, inclusive, nesse tipo de situação em que há uma arrematação e não há dinheiro suficiente para pagar o débito condominial, nesse caso, se o condomínio não isentar o arrematante dessa responsabilidade, o arrematante seria responsabilizado, inclusive com a possibilidade de sucessão processual, isto é, a inclusão do arrematante na execução eventualmente em curso. Portanto, em relação ao débito condominial, o arrematante deve ter muita atenção, especialmente quando há previsão expressa desse débito no edital de leilão e não há dinheiro suficiente para efetuar o pagamento desse débito. Ao ser instaurado o concurso de credores, é possível que essa disputa gire em torno de credores comuns, nesse caso não há problema algum para o arrematante. Pode, por outro lado, haver disputa entre credores comuns e preferenciais. Nesse caso, os credores preferenciais terão preferência no recebimento e pode também existir disputa entre credores preferenciais. Então, nós podemos, por exemplo, ter uma situação em que exista um credor hipotecário com uma quantia elevada para fins de recebimento. Pode ser que também exista, por exemplo, uma dívida condominial, uma dívida fiscal e até mesmo um credor trabalhista. Todos esses créditos são créditos preferenciais. Diante dessa preferência, o juiz deve decidir quem recebe em primeiro lugar. E a jurisprudência do STJ tem decidido no sentido de privilegiar, em primeiro lugar, o crédito trabalhista, posteriormente, o crédito fiscal, em seguida, o crédito condominial e somente depois o crédito hipotecário. Portanto, nesse cenário, é possível, por exemplo, que o credor trabalhista receba todo o produto da arrematação. E, nesse caso, faltará dinheiro para efetuar o pagamento das dívidas fiscais e da dívida condominial. A dívida fiscal é possível o arrematante requerer a desvinculação do débito junto à inscrição imobiliária desse imóvel, justamente com fundamento no artigo 130 do Código Tributário Nacional. No entanto, em relação ao débito condominial, o assunto é um pouco mais delicado e aqui sim o arrematante deve ter muita atenção, porque, como eu disse, o STJ vem se inclinando no sentido de responsabilizar o arrematante quando há previsão no edital. Portanto, fique atento a essas informações que podem ser muito úteis no momento de arrematar um imóvel. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe o seu like. O próximo vídeo nós certamente enfrentaremos outros temas importantes e relevantes para o mundo dos leilões. Eu te vejo no próximo vídeo.